Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benevolência, e se arrepende do mal. Olá, para você que não me conhece, meu nome é João Henrique, e esse texto que eu acabei de ler é Joel, capítulo 2, verso 12 e verso 13. Eu vou ensinar para você aqui e apresentar para você acerca das passagens de Joel, do livro de Joel. Eu já peço que você deixe seu like e se inscreva se for aqui do YouTube, e se for no TikTok, curta aí e compartilhe também para ajudar o canal e espalhar a palavra. Para você que não entende ou não entendeu o texto que foi lido aqui e acerca do contexto que ele estava vivendo, bom, essa passagem foi escrita pelo profeta Joel em um tempo muito tempo antes de Cristo. Nesse período, o povo de Israel estava enfrentando uma nuvem de gafanhotos, eles estavam enfrentando exércitos que estavam atacando, e nesse tempo eles acabaram passando dificuldade. Nesse tempo também, o capítulo 1 do livro de Joel onde o profeta Joel vai explicar todo o contexto que eles estavam passando e vai profetizar para o povo. Eu considero esse capítulo como a explicação do problema que eles estavam passando. Já no capítulo 2, quando vai falar do exército de Deus, o exército devastador, vai falar também da misericórdia, ou seja, porque Deus é um Deus misericordioso. E ele vai chegar aqui no versículo 12, falando para a gente se converter de todo o nosso coração. E no 13 vai falar para a gente, mas antes disso, 12 vai falar como que a gente deve se converter, com jejuns, com choro e com pranto. E no 13, verso 13, vai falar: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então, muito mais importante que performance é fé verdadeira. Já a partir do verso 25 de Joel capítulo 2, vai falar da provisão. Verso 25 vai dizer: e restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a aruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. Percebemos aqui que, já diferente de Joel capítulo 1, que está apresentando o problema que Israel estava enfrentando, o capítulo 2, do início, estava falando para o povo se arrepender. Aqui já no 3 está mostrando a provisão do Senhor, a provisão de Deus aqui para com ele, que o Senhor iria restituir o tempo consumido pelo gafanhoto. Mas aí, a partir do verso 28, vai falar acerca da promessa de derramar do Espírito. Ou seja, a partir do verso 28 vai falar do capítulo 2 de Joel, vai falar acerca de que nos últimos dias, e depois, ou seja, olha que interessante, e depois de tudo isso que aconteceu, do problema, no capítulo 1, da provisão e do arrependimento que vem antes da provisão, aí acontece que depois de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. E também sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Olha, agora vamos falar acerca dessa questão. Avivamento. A igreja brasileira, a igreja em si necessita de um avivamento. Mas o avivamento ele não vem sem antes problemas, sem antes
o problema apresentado aqui no capítulo 1, o arrependimento do povo, a conversão verdadeira, que vem no capítulo 2, verso 12, e verso 13 e adiante, a provisão, a restauração dos tempos consumidos pelo gafanhoto, pelo problema, pela escassez, por todo o mal, que vem a partir do verso 25, e por fim vem a promessa do derramar do Espírito. Vale mencionar que a presença do Espírito Santo já foi derramado lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Naquele dia já foi. O texto de Atos 2 ele é o cumprimento dessa promessa que está aqui em Joel capítulo 2. A partir do verso 16 lá em Atos 2, vai falar a respeito dessa promessa. Mas a Bíblia não nos convida somente a olhar pela lente do retrovisor do que aconteceu no passado, não. A presença do Espírito ela continua sendo derramada nos nossos dias. Avivamentos acontecem. O que seria o avivamento? É trazer a vida, trazer vida onde estava morto, o temor voltar, pessoas se arrependerem de seus pecados, cristãos se voltarem para Deus, mas isso não acontece sem que antes aconteça problemas, por sua vez, de problemas venha o arrependimento, e com o seu arrependimento, por conta do problema anterior, Deus envia a provisão, e aí vem o avivamento. É esse o avivamento, essa a provisão. Já por outro lado, lá no capítulo 3, o Senhor vai dizer verso 10, vai falar: forjai a espada da vossa enxada e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ou seja, vamos procurar entender. Primeiro, acontece a escassez, acontece o gafanhoto. O gafanhoto na Bíblia pode representar tanto destruição, como pode representar sabedoria, dada pelo próprio Salomão, como pode representar também forças malignas. No caso aqui, vamos considerar que ele está representando destruição, que é o que representa aqui. A destruição causada pelos gafanhotos, que é o problema, constantes guerras. Já por outro lado, depois do problema, o que é ocasionado com o problema? Arrependimento. Foi o próprio, como se você leu a carta de Joel, o livro de Joel, vai estar todo o tempo claro que foi o Senhor que permitiu aquela a situação que eles estavam vivendo para que eles se arrependessem. E ele vai falar: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Está lá no verso 12 do capítulo 2. Daí ele vai dar a provisão, ou seja, depois que a pessoa se arrepende do que ela fez, e depois que a pessoa, por conta do problema que foi causado, ela recebe a provisão do Senhor naquilo que foi restituído, naquilo que foi destruído, melhor dizendo, pelo gafanhoto. E quando ela recebe a provisão daquilo que foi, aí acontece um avivamento na vida dela. E isso eu estou falando a nível de pessoal, mas agora vamos levar isso para nível nacional. Uma nação, muitas das vezes, ela enfrenta escassez, ela enfrenta fome, ela enfrenta problemas. Aí, para que o coração das pessoas dessa nação se arrependam, e com o coração dessas pessoas arrependido, o Senhor restitui aquilo que a nação perdeu, e com isso vem o avivamento. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Só para lembrar, galera, que eu peço desculpa por eu ter errado algumas palavras, e também porque eu cortei vídeos no meio, eu tinha errado a pregação. Mas eu tentei deixar esse vídeo o mais coerente possível para você conseguir entender a palavra, ok? Eu peço para que vocês peguem leve aí nos comentários, ok? E é isso. Explicação. E se você gostou, comente, curta, comente, compartilhe, deixe a sua opinião. Comenta aí nos comentários: você sabia disso?